Fala galera, vamos aqui iniciar mais uma live de domingo. Essa já é a quarta live. Tô compartilhando a boca, minha garganta não tá muito boa. Nós vamos falar aqui uns 20, 30 minutos. Quarta live, tivemos aí em sequência, falamos sobre o caso da GameStop. Deixa eu ligar uma luz aqui que tá meio escuro, né? Deixa eu ver se melhora. Vamos ver. Acho que não muito, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Falamos sobre o caso da GameStop, o short squeezing, toda aquela história. Logo em seguida, tivemos nosso papo sobre fundos imobiliários, depois nosso papo sobre IPOs, né? Momento aí de várias estreias na bolsa. Não sei se vocês estão ouvindo, tá rolando samba aqui no bar na frente. Tô com o microfone para melhorar aí o áudio. Aninha, bem-vinda. Hoje o nosso assunto será lições de Warren Buffett, né? Aqui eu tô com o livro dele que eu tô lendo, vocês veem que é um livro grande, marquei aqui alguns pontos que eu quero tratar com vocês. Estou mais ou menos aqui na página 200, capítulo 23, ele acabou de casar, né? Teve um filho, aliás ele tem fama de pão duro. Quando ele se mudou de Omaha para Nova York, eles ficaram lá num apartamento meio improvisado. A filha dele ficou numa gaveta, aquelas gavetas grandes. Aí o pessoal já, porque o Buffett é muito pão duro, não comprou nem um berço para a filha. Mas realmente a esposa dele estava arrumando as coisas, viu lá os cheques que ele recebia e eles morando ali, né, de forma frugal, digamos assim. Ele tem essa fama. Mas vamos dividir aqui a nossa live em 3 momentos. No primeiro momento eu vou falar um pouco da vida dele, né? Essa biografia da Lee Schroeder, que trabalhou com ele, é jornalista. E é uma biografia autorizada, mas que depois ele revelou que não gostou muito, porque falou muito da vida pessoal. Ou seja, é assim que é bom, né? Quando a biografia é muito... A pessoa que está sendo biografada gosta muito, quer dizer que não foi tão legal, não revelou nada, controvérsia, etc. Depois eu separei 7 lições dele, que nós vamos comentar aqui rapidamente, e mais especificamente vamos aprofundar em 3, né? Que aí ele tirou lá do curso que fez com o Benjamin Graham. Aliás, o Buffett ele tem 3 grandes aí influenciadores, né? O Benjamin Graham, o Philip Fisher e depois o seu parceiro Charlie Munger. Aliás, ele é de Nebraska, né? O estado de Nebraska, bem no meio dos Estados Unidos. As únicas 3 personagens que eu conheço de Nebraska são Warren Buffett, Charlie Munger e a Penny do The Big Man Theory. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então assim, o livro realmente, como eu falei, conta um pouco da história dele, como ele começou a trabalhar, quando ele, aos 14 anos, já tinha negócios, né? Ele, desde novo, entregava ali jornais por alguns dólares, etc. Inclusive fez a sua primeira declaração de imposto de renda aos 14 anos. Declarou a bicicleta como um bem de trabalho e conseguiu uma dedução aí de 35 dólares com isso. Ele com alguns parceiros, ele pegava bolas ali do pessoal que jogava golfe lá, pegava no lago, dava ali uma higienizada na bola e vendia depois, né? Teve um negócio também de máquina, aquelas máquinas de pinball, colocava na barbearia por 25 dólares, recolhia lá as fichas no final do mês. Isso ele fez em várias barbearias, um negócio que se expandiu. Então desde novo ele sempre gostou muito de matemática, gostou muito de estatística, proporções. Bem-vinda, Andréia. E a história dele é muito interessante por isso. Sempre teve essa forma de pão duro, como eu falei. Ele até leu aquele livro Como Influenciar Pessoas, do Carnegie, né? E ele tinha dificuldade com isso, tentou aprender a dançar, não conseguiu, né? E aí, inclusive, quando ele conhece a esposa passa a ser meio que uma mãe dele também, porque ele tinha dificuldade de maturidade mesmo, de cuidar das próprias coisas. Diz que ele as únicas coisas que ele queria era Coca-Cola, sorvete, né, na geladeira. E assim, né, aquela sociedade bem tradicional. Ele saía para trabalhar, passava o dia trabalhando, ela cuidava da casa. Depois, quando eles tiveram filhos, passou a cuidar dos filhos. E ela tinha muito esse destaque social. Ela sempre nas reuniões falava com todo mundo, mas ele tinha essa dificuldade. Inclusive, já vai a primeira lição aqui do Warren Buffett, que é a simplicidade, né? Tem essa questão aí de porque ele era pão duro e tal, mas não necessariamente. O Buffett chegou a comprar um jato, né, que ele chama de o injustificável. Ele fez algumas compras aí, ele tem 87 bilhões hoje, né, um 6º, 7º homem mais rico do mundo. Já foi o homem mais rico do mundo lá em 2004, 2005.
Mas ele vive de forma simples, ele continua indo no McDonald's, comendo cheeseburger, bebendo a Coca-Cola dele, inclusive é um dos maiores acionistas da Coca-Cola. E isso contribui, até como eu respondi aqui nos stories anteriormente, para o marketing dele, né? Fica aquele velhinho simpático, simples. E é uma das lições que ele deixa já pra gente, essa questão da simplicidade. Vamos lá. Sim, então voltando para a história dele, ele tinha uma adoração pelo Benjamin Graham, né? Que é inclusive um livro que eu recomendo também, O Investidor Inteligente. Tem uns pais aí do Value Investing e ele se tornou ali praticamente nas aulas eles ficavam debatendo, eles estudavam muito as empresas e o Benjamin Graham depois chamou ele para trabalhar, né, depois de um tempo. Primeiro ele recusou, depois ele chamou e ele trabalhou com o Benjamin Graham um tempo, né, e depois até descobriu lá que o Graham tinha algumas coisas esquisitas na sua personalidade, né, mulherengo e outras situações. E depois ele se afastou e voltou, né? Ele morava em Nova York, não gostou, voltou para Nebraska, voltou para Omaha e aí começou a sua própria sociedade. Outra coisa interessante, pessoal, é que o Buffett, ele se casou, como eu falei, né? Mas depois se separou da mulher, mas continuou, não viviam mais juntos, mas continuou casado com ela. Uma parte da história que eu ainda não cheguei. Como eu falei, eu tô aqui, né? O livro vocês veem que é bastante grande, mas é bem interessante a gente ver as fotografias, né? Ver aqui ele, por exemplo, né? Deixa eu mostrar algumas fotografias aqui, ó. Menino Buffett jogando uma bola lá em Omaha, uma bola de beisebol, né? Então é um senhorzinho bem simpático mesmo. E tem muitas lições. Vamos então passar para essas lições. Eu separei 7 delas. Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. Eu tinha até anotado no celular, mas o celular está no outro quarto, eu não vou pegar não. Primeira lição do Buffett: diferenciar preço de valor. Isso é muito importante. O que é o Value Investing? O investimento de valor. É o seguinte: você tem uma empresa, você tem lá os bens da empresa, bens tangíveis, intangíveis, marca, etc. O caixa da empresa. E você tem as obrigações, o passivo, as dívidas, etc. Você tem ali o valor da firma, quando você tira ali o patrimônio líquido. Às vezes a cotação indica esse valor, que é o valor intrínseco dela, às vezes menos, às vezes mais. A gente vê, por exemplo, empresas de tecnologia, por conta do crescimento esperado grande, tem normalmente um valor de mercado maior do que o seu valor intrínseco. E vice-versa, algumas empresas da velha economia têm um valor abaixo. A Petrobras, por exemplo, em 2014, estava todo aquele problema de governança, estava muito abaixo dos ativos que ela tinha. Então, o que é que ele fala? Você tem que diferenciar o preço, aquele que aparece na tela, do valor da empresa. Quando o preço for maior do que o valor, você vende. Quando o preço for menor, você compra. Claro que naquela época, anos 30, 40, 50, era muito mais fácil ter isso, né? A informação era muito menos difundida, então nós tínhamos aí uma possibilidade muito grande de ter essas distorções e comprar na baixa e vender na alta. Hoje em dia é mais difícil, mas ainda existem esses momentos. Um exemplo claro foi na crise agora do coronavírus em 2020, quando empresas caíram igual, empresas de setores totalmente diferentes. Por exemplo, a Amazon da vida se beneficiou, né, da pandemia no sentido de que o comércio online cresceu muito. Então ela caiu tanto quanto, digamos, a própria GameStop, né, que é uma empresa que vende ali artigos físicos, né, os consoles, os jogos, etc. Então não fazia sentido. Aqui no Brasil nós tivemos alguns casos semelhantes também. Empresas de setores que não sentiriam muito, né, caindo tanto quanto ou até mais do que empresas na veia ali, por exemplo, shopping center, por exemplo, uma loja Renner da vida, que é uma empresa que vende muito no canal físico. Você pega, digamos, o Hermes Pardini ou a Fleury, que são laboratórios que certamente vão ter uma demanda muito grande de teste de coronavírus, caíram igual. Então, essa diferenciação de preço e valor é uma oportunidade que o investidor tem para comprar. Segunda lição, já falamos, a simplicidade. Uma outra lição muito importante, que eu coloco aqui como a terceira, é a consistência. É você ter o pensamento de longo prazo. A terceira e a quarta, né? Consistência, pensamento de longo prazo. Porque o tempo é o principal fator, né, aliado aí com juros compostos, que vai levar ao sucesso financeiro. A gente vê a evolução do patrimônio do Buffett, vê que ela vai crescendo aos pouquinhos, quando de repente dá um grande salto, porque ele manteve a consistência ao longo do tempo. A quinta lição é justamente o poder dos juros compostos. Tem aquela frase clássica do Albert Einstein, né, que os juros compostos são a maior invenção da humanidade. Grande Igor, seja bem-vindo. Então, consistência, pensamento de longo prazo.
Com juros compostos, você vê, como eu falei, o gráfico da evolução patrimonial do Buffett dá um salto ali, depois de anos aplicando esses princípios. Sexta e sétima lições, vamos aí com, já que eu deixei minhas anotações no outro quarto, não vou pegar, com a simplicidade, essa questão, pensamento de longo prazo e também a mente aberta, sempre aprendendo. Todo dia ele vai lá, lê os jornais, estuda as empresas, até hoje, 90 anos de idade, inclusive, muda de opinião, né? O Buffett sempre criticou empresas aéreas, há alguns anos comprou, e ele e o Charlie Munger, né, ele tem 90, o Charlie Munger 96, disse que eles estão pensando no longo prazo, né? O pessoal brincou, mas é porque eles estão vendo o legado, eles estão vendo, né, as empresas deles também. Outra coisa, o Buffett sempre criticou mineradora, sempre criticou investimento em ouro. Como é que você cava um buraco para pegar um negócio para depois colocar em outro buraco? Hoje ele investe em ouro, né? Ele está vendo essa injeção de liquidez imensa, coisas escassas como ouro, Bitcoin, entre outros metais preciosos, tem muito valor. Vamos então aqui, pessoal, tá aqui o livro novamente, né? A Bola de Neve, o Snowball. Separei aqui 3 princípios de investimento do Buffett que eu acho que podem ajudar muita gente. E vamos a eles. Primeiro uma coisa interessante é o seguinte, que ele fala que você deve sempre se focar no valor intrínseco, como eu falei, o valor daquela empresa e nos lucros dela. Eventually follow, né? O preço da ação, eventually é um falso cognato, no final das contas, finalmente vai seguir os lucros, então busca por empresas com lucros. E aqui os 3 princípios principais que o Warren trouxe do Benjamin Graham e aplica até hoje. Primeiro, uma ação é o direito de possuir o pequeno pedaço de uma empresa. Uma ação vale a fração daquilo que você está disposto a pagar por todo o negócio. Então, sempre pensar nesse sentido, né? Ter o pensamento, você quer ser sócio daquela empresa? Você pensa, por exemplo, toda essa dinâmica do ESG, né? Às vezes a gente foca só no I, né? No ESG, ou em português ASG, só na parte ambiental. Mas pega, por exemplo, o que aconteceu com a Petrobras e continua acontecendo. Problemas de governança, minoritários sendo tapeados aí ao longo de anos. Você pega, por exemplo, não só empresas estatais, mas também empresas como a Gol, como as lojas americanas, que fazem ali aquisições e manipulações societárias que complicam, né, que prejudicam o pequeno investidor. Então essa questão de governança é muito importante. Você tiver alguma crítica, por exemplo, em relação ao que aconteceu em Mariana e Brumadinho, você não deve ser sócio da Vale, já que uma ação representa um pedaço daquela empresa, ok? A segunda lição dele é o seguinte: use a margem de segurança, e essa é a mais importante. Investir está em estimar, né, envolve estimativas e incertezas, né? Isso é essencial. O que a gente pode fazer no mundo dos investimentos é aumentar as nossas probabilidades de sucesso, né? O Igor até tinha perguntado sobre o Bitcoin. O Bitcoin ninguém sabe se vai continuar subindo, se vai cair, mas você pode ali ir comprando aos poucos com a consistência. Eu acho que é assimétrico, ou seja, ainda tem mais a subir do que a cair, mas de toda forma você está fazendo estimativa, você está trabalhando com cenários de incerteza. E uma margem de segurança larga assegura que os efeitos das boas decisões não serão descartados pelos erros. Então ele assume que os erros naturalmente vão vir, né, vão acontecer. E a forma de avançar é não desistindo das suas posições. Isso é muito importante, pessoal, porque o que acontece muito aí vem de economia comportamental os investidores, em geral, seguram posições perdedoras e assim que sobem, né? Inclusive a primeira ação que ele comprou para ele, para a irmã dele, ele vendeu com, sei lá, $3 de lucro e a ação quadruplicou. Então ele aprendeu essa lição bem cedo. Então é isso, pessoal. Essa é a segundo princípio e o mais importante, usar uma margem de segurança. E o terceiro o senhor mercado é seu servo e não seu mestre. O Benjamin Graham, né, falava de um personagem aí bipolar, que é o Mr. Market, né? E ele oferece para comprar e vender suas ações todos os dias. Normalmente a preços, não normalmente, mas muitas vezes, a preços que não fazem sentido. O senhor mercado, ele pode influenciar, não pode influenciar, né? Você não deve ser influenciado pelo o seu humor tem que estar acima dos humores do mercado. Mas, de vez em quando, você consegue comprar na baixa e vender na alta. Ou seja, quando todos estão pessimistas, você ser o contrário, você comprar ações
quando todos estão otimistas, você, opa, a festa já está no final, vou vender. O caso é, por exemplo, esse que está acontecendo com a Petrobras. A Petrobras caiu 7% na sexta-feira e deve cair amanhã também, já que o Bolsonaro disse que vai ter mais mudanças. Só que o preço do petróleo está em $60, a empresa não tende a se desfazer de seus planos de desinvestimento. Então, dependendo da queda, eu vou até aumentar minha posição, comprar um pouquinho mais. Ainda estou tendo lucro, né? Caiu, mas desfiz ali uma posição a 31, hoje está 27. Mas, dependendo do tamanho da queda, aqueles momentos ali de um pouco de irracionalidade no mercado. Pessoal, o personagem do Buffett, basicamente o que eu tinha para falar era isso. É um personagem muito rico, né? Tem toda uma áurea. É verdade que há alguns anos atrás era até mais, falava-se mais, Warren Buffett, etc. Deu uma diminuída, mas ele é esse senhorzinho com 90 anos. Olá, Rebeca, seja bem-vinda. Que nos dá muitas dessas lições. Consistência, pensamento de longo prazo, a questão da simplicidade, ter esse pensamento meio contrário, quando todos estão otimistas, você não seguir a manada, você, opa, vou vender aqui. Isso foi muito claro na crise de 2008 para 2009 e também nessa de agora, né? Inclusive a liquidez dos bancos centrais fez os ativos voltarem a preços muito altos, mas por muitos indicadores essa bolha pode estourar em algum momento. Que mais? Essa questão, como eu falei, da simplicidade da vida, ele doa 99% da sua fortuna, como eu falei, 87 bilhões de dólares, aí a fortuna estimada dele. E também aquele pensamento de renda também, que ele sempre comprou seguradoras, por exemplo, que dão um fluxo de caixa para ele fazer aquisições. Como eu disse, ele mudou de ideia muitas vezes. O livro aqui começa ele criticando as empresas de tecnologia, que tem valuations muito altos, mas ele há alguns anos fez uma compra grande em Apple e hoje ele tem várias empresas de tecnologia no seu portfólio. Fez uma diminuição, inclusive, na sua posição clássica já em bancos. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta pode falar. Quem estiver vendo no gravado também fica à vontade. Se quiser que eu faça algum outro vídeo, alguma outra live. Hoje a nossa era para falar isso. Vou colocar lá um vídeo lá no YouTube também fazendo uma resenha desse livro. Mais uma vez, né? A bola de neve, do Snowball, a vida aí do nosso querido Warren Buffett, o mago de Omaha. E aí, pessoal, é bem interessante, né? Você vê todas as... Vamos mostrar mais algumas fotografias aqui, ó. A família aqui do menino Buffett, ele novo, ó. Ele aqui com... né? Tava aqui com a Doris, né? Que é a irmã dele. Enfim, é isso. Deixa eu ver aqui se tem alguém que fez alguma pergunta. Andréia, Igor, Aninha, Rebeca. Obrigado pela presença. Pessoal, hoje vamos encerrar. Hoje eu acho que foi mais curta, mas é um grande personagem, muitos ensinamentos. E só para encerrar, o Value Investing, né, o investimento de valor, eu acredito que seja o que mais se encaixa na nossa vida. Normalmente aí nós somos servidores públicos ou profissionais liberais muito ocupados e ninguém tem tempo de ficar direto. Não ninguém, né, mas a maioria de nós não tem tempo de ficar direto ali, muito menos a disciplina de ficar fazendo trading, né, aquela pesquisa clássica da FGV. Valeu, grande Igor. Aquela pesquisa clássica da FGV indicam que 95% das pessoas que tentaram day trade por mais de 30 dias perderam dinheiro, ou seja, na verdade isso é mais de 99%, porque teve gente que nem tentou os 30 dias. Então é uma atividade muito difícil, você funciona, né? Tem uma postura agnóstica, existe ali realmente um princípio ali e realmente funciona se você seguir aquelas técnicas, mas requer uma disciplina muito grande e muitas vezes você não tem esse tempo para se dedicar acompanhando o gráfico e fazendo suas compras e vendas o dia inteiro. Então, investimento de valor, a escola fundamentalista, o Value Investing, cujo principal expoente é o Warren Buffett, se adequa aí às nossas vidas. Então, eu acho que ela é muito importante para a pessoa física. Só para lembrar, no universo de um ano, a maioria das bolsas sobe mais, sei lá, 60%. 5 anos já aumenta para 70%. No intervalo de 10, 15 anos, as bolsas sobem. Então, você vai ter ali momentos de crise, você vai ter quedas, mas se você mantiver esse pensamento de longo prazo e conseguir fazer isso, quando tiver todo mundo pessimista, você comprar na baixa, quando o pessoal estiver otimista, aí você realiza um pouco das posições, você vai ter sucesso financeiro. Então, o Value Investing, para mim, é a melhor forma de acumular aí, conseguir aí seus objetivos de longo prazo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos acompanhar agora a rodada do Campeonato Brasileiro.
torcer aí para Corinthians e Bragantino, né? Entendedores entenderão, e ver essa final aí entre Inter e Flamengo também. Valeu, pessoal, um forte abraço e até a próxima.